Na área da saúde, apesar dos muitos avanços conquistados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, há problemas importantes de subfinanciamento, de infraestrutura e de falta de profissionais de saúde, principalmente nas periferias das regiões metropolitanas e nos rincões do país. A rede particular, por sua vez, e salvo poucas exceções, também os planos de saúde tratam a saúde como um negócio e mercadoria, prestando serviços apenas em regiões e para pequenas parcelas da população que possam garantir a maior lucratividade possível. Algumas das maiores dificuldades do SUS são a falta de médicos e a desigualdade em sua distribuição pelo país. Para tentar ampliar e qualificar o acesso da população ao SUS, o governo federal acaba de lançar o programa Mais Médicos para o Brasil. Discutir o potencial das medidas desse programa é pensar na saúde como direito do cidadão e dever do Estado. Aliás, é isso que prevê a Constituição brasileira. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute o Pacto pela Saúde e dentro dele o programa Mais Médicos para o Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e também pelo canal 13 da NET. Participe desse debate pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Pablo Cocai Valente, presidente da Associação dos Médicos Residentes do Estado de São Paulo, Wagner Giliotti Júnior, que é coordenador dos médicos da Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde de Mauá, Alice Lang, presidente da Associação Paulista de Medicina Regional Santo André, e Lúcia Cristina Yoshida, diretora regional da Associação Brasileira de Educação Médica. Bem-vindos. Boa noite. Boa noite. O programa Mais Médicos por Brasil, entre outras coisas, pretende atrair profissionais brasileiros para as regiões do país menos assistidas por esse profissional. As vagas que eventualmente não forem preenchidas serão oferecidas a médicos estrangeiros que, para serem contratados, deverão preencher uma série de critérios, como, por exemplo, avaliação pelas universidades federais de medicina, cursos de medicina, conhecimento da língua portuguesa e posterior exame de revalidação do diploma pelo MEC, caso queiram permanecer exercendo a profissão no Brasil. Uma solução emergencial e com prazo de contratação pré-estabelecido. Entidades médicas se opõem a vários pontos do programa e exigem, entre outras coisas, plano de carreira estatal com boa remuneração para a categoria, além de fazerem coro a algumas reivindicações mais gerais e clássicas, fim de verbas públicas da saúde pública para o setor privado e mínimo de 10% das receitas brutas da União para a saúde pública. Para começar, eu vou pedir a vocês que apontem o que consideram prós e contras do Pacto pela Saúde, tendo claro que o programa Mais Médicos, por si só, não dará conta de resolver todos os problemas do SUS, mas que no curto e médio prazos poderia ampliar o atendimento dessas populações quase invisíveis para a área da saúde, sendo que a gente tem 700 municípios que sequer têm um médico hoje, né? Eu vou, com licença dos meus colegas homens, ser cavalheiro e começar pelas damas. Doutora Lúcia, bem-vinda. Eu queria que você trouxesse um pouco a sua posição, a posição da Associação Brasileira de Educação Médica, por favor. Bom, muito obrigada. Primeiramente, eu quero realmente trazer a posição da Associação Brasileira de Educação Médica, que esteve há 2 dias atrás, na terça-feira, debatendo intensamente esse tema. O programa Mais Médicos, ele parece a todos nós, a todos os representantes de escolas médicas, diretores de outras regionais da ABEM, né? Eu sou diretora da Regional São Paulo. Estavam presentes diretores do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, tá? De todas as regiões brasileiras. Então, esse programa nos parece mais uma medida emergencial, entre aspas, propondo uma solução fácil. Acontece que nós discutimos extensamente e chegamos à conclusão que essa solução fácil não existe, né? Então, não adianta levar os médicos aos locais onde existe carência de profissionais. Sem dúvida se reconhece essa carência.
mas a carência é principalmente de estrutura. Colocar apenas um médico numa região carente, num local carente, sem as condições para que ele exerça a sua profissão adequadamente, não é bom, não Lúcia, vai solucionar o para a problema. gente colocar a Alícia, nossa Claro. outra dama à mesa, vou aproveitar e colocar alguns dados, provocar vocês ao debate. É o seguinte, no programa e no Pacto pela Saúde, além dessas questões de levar, interiorizar os médicos, né, foi assim que foi chamado, há uma previsão de aceleração ou mesmo de novos investimentos. Os números oficiais, pelo menos, são esses aqui. Foram diagnosticadas 1.582 áreas prioritárias para receber os médicos do programa. E serão investidos 7,4 bilhões até 2014 para a construção de 818 hospitais, 601 UPAs, 24 horas, 15.977 UBSs. Esse é o dinheiro já empenhado e aí, a partir de 2014, novos aportes, porque são um número de equipamentos grandes, né? 5,5 bilhões de construção de 14 hospitais universitários e mais, 2 bilhões para a construção de 14 hospitais universitários e 5,5 bilhões para reforma, ampliação e equipamentos das unidades básicas e UPAs. Isso faz parte do programa. Isso, de certa maneira, não viria simultaneamente a ajudar a compor a falta de estrutura que fez referência a Lúcia, Alice? Boa noite. Bem, eu acho que é a administração dos nossos serviços que também deixa a desejar. Porque o profissional, ele precisa ter os exames complementares em tempo hábil para ele fazer o diagnóstico, a medicação. O médico sozinho não vai conseguir fazer saúde, ele precisa estar inserido numa equipe multiprofissional, né? Então, não adianta você construir mais hospitais e não equipá-los adequadamente, não colocar toda a infraestrutura necessária. Até o pessoal administrativo é extremamente importante na rede de atendimento. Por exemplo, eu trabalho numa unidade básica de saúde, eu sou uma profissional do SUS, e o que acontece? Frequentemente perdem prontuários dos meus pacientes e eu perco a sequência de acompanhamento de uma criança. Um bebê que eu preciso acompanhar a evolução de peso e estatura e aonde foi para esse prontuário. Então, são coisas que parecem simples, mas extremamente importantes, desde a estrutura administrativa do equipamento de saúde, que não existe hoje. Mas isso seria antagônico ao que está previsto no programa, que está apontando um outro tipo de problema, né? Um problema, eventualmente, até de funcionamento de determinados equipamentos, serviços de saúde, que eu não sei se é passível de ser generalizado para o Brasil inteiro, mas de todo modo... Eu acredito que sim. De perda de prontuário, por exemplo? Sim. Bom, eu não sei, mas de todo modo a minha questão e pedindo já para que então o Pablo entre na conversa, é possível imaginar que a gente tem, como disse a Lúcia, né, reconhece carências porque há uma má distribuição, né? A gente tem uma estrutura no Brasil que acabou concentrando as escolas médicas, os principais equipamentos, etc., nas regiões metropolitanas, principalmente, e um país continental desse tamanho acabou ficando com áreas do interior, sobretudo, e das periferias das grandes cidades bastante desassistidas por uma série de problemas, né? Como enfrentar esse problema? Ele é um problema estrutural, né? Se a contratação de mais médicos, inclusive estrangeiros, ou tentativa de levar esses médicos para o interior seria uma saída fácil, qual seria a saída, né? Como enfrentar esse tipo de problema? Bom, primeiramente, boa noite. Eu acho que esse debate tomou conta não só dos médicos, enquanto categoria, das entidades médicas e tal, mas de toda a sociedade neste último mês especialmente, mas desde as mobilizações de junho que vem tendo uma demanda popular muito grande por saúde. Isso é um diagnóstico da população, um diagnóstico que já foi feito milhares de vezes, de que a saúde não anda bem. E a forma que a gente tem de encarar o problema não é nessa forma reativa que tem sido feita pelas entidades médicas, de dizer assim, tudo bem, pode até ter um problema, mas a gente não quer resolver dessa forma. A gente tem que propor alguma coisa para isso. Esse é o central, a gente tomar um papel de formulação, um papel de ator, um papel ativo mesmo no processo. No Brasil, a gente discorda desse argumento de que sobram médicos no Brasil. O bordão de que não faltam médicos, falta estrutura, ele é em parte verdadeiro, porque realmente falta estrutura.
estrutura não é só pontualmente você construir um hospital, é também a longo prazo você ter como manter esse hospital, você ter uma política de pessoal, médico, enfermeiro, todas as categorias da saúde, categorias administrativas, insumos, etc. Então, a medicação adequada para os tratamentos. Com certeza, né? com certeza. Você não pode pontualmente resolver um problema estrutural. Esse problema passa pelo próprio desenvolvimento das cidades. O Brasil, que teve um desenvolvimento focado no Centro-Sul, deixou o Norte e Nordeste como... no Centro-Sul e na área, na faixa litorânea, na faixa litorânea, né? E deixou o Nordeste em segundo plano nesse momento. Então, sem Norte, desenvolver a Nordeste cidade... e Centro-Oeste. E desenvolver, sim, eu estou falando no sentido amplo mesmo, não é só política de saúde. Política de saúde depende necessariamente de uma política de saneamento, política de educação e tal, uma série de coisas. Então, a resolução desse problema, ela, na verdade, ela nem se propõe a ser uma resolução final. Ela é uma resolução pontual e, no máximo, emergencial, com uma série de problemas. Mas, sim, é importante a gente primeiro reconhecer que sim, faltam os médicos no interior do país e que é preciso, isso inclusive foi decisão, foi votado por aclamação na última Conferência de Saúde, que é necessário que uma política de Estado, uma política de governo para para realocar, redistribuir os médicos ao longo do Brasil. Em relação a mais médicos especificamente, a gente entende que ele não vai resolver, ele precisa de uma série de outras medidas, mas a gente se posicionar contra um programa, assim, em relação a especificamente esse projeto de mandar médicos brasileiros para o interior do país, não tem espaço para isso, para esse questionamento agora. Um salário de R$10.000, isso é um ponto que a gente tem que lutar a partir dele. Em relação aos médicos estrangeiros, por exemplo, outro debate muito profundo, a gente entende que tem que ter uma revalidação de diplomas, mas que não necessariamente a gente precisa se focar numa prova fechada. Não existe pedagogo, não existe educador que acha que uma prova pode avaliar plenamente o exercício, a capacidade de exercício da profissão, como é o Revalida. Vamos voltar ao Revalida daqui a pouco. Eu queria para que o Wagner tenha tempo de falar nesse bloco. Wagner, bem-vindo. E como é que você lê essas medidas e essa polêmica, né? Eu vou mais na linha do Pablo mesmo, eu concordo com o que ele falou. Resumindo, seria como se que a gente tem que aceitar isso, que realmente faltou médicos, isso é um fato. Como se de um passe de mágica amanhã tivesse a estrutura que nós sonhamos em todo o Brasil, ia faltar médico. Isso é ponto, já um diagnóstico tranquilo de se fazer. Agora, realmente é uma medida que a gente precisa debater mais, realmente entre as entidades médicas e a sociedade, porque, de fato, há lugares que já têm estrutura e não tem médico, há lugares que têm estrutura inadequada e não tem médico, e tem lugares sem estrutura nenhuma e, consequentemente, sem médicos. Agora, é por isso que eu acho que o governo federal, até à luz das passeatas, das manifestações, né, nós estamos num momento acho que é uma janela política para iniciar alguns tipos de projetos, tanto e vejo como medidas emergenciais e outras a longo prazo, né, mas eu creio que seja um ponto para a gente discutir com mais profundidade e mesmo com as entidades médicas para poder discutir de que forma vai ser essa avaliação desses médicos, que vai ter uma supervisão. Agora, parece que está previsto no plano, Wagner, que agora a gente tem 6 meses, não é isso? Tem uma comissão no MEC com os reitores e diretores das escolas federais, mais Conselho Nacional de Saúde. É uma comissão da qual, inclusive, faz parte o professor Adib Jatene, entre outros, de educação médica, para propor ajustes e aprimoramentos à medida, né? Exato. Isso é razoável ou isso é insuficiente? Não, eu acho que é razoável, dependendo do que sair desse encontro, desse debate, é razoável, né? Porque, como o colega falou, além do Revalida acho que além de uma prova não ser suficiente para você avaliar um profissional do que ele vai fazer, no exercício da medicina ou de qualquer outro tipo de avaliação, simplesmente uma prova, não estava sendo suficiente para resolver esse problema da falta dos médicos, né? Então, resolveu fazer por esse outro modelo, um modelo que acontece em outros países e que a gente precisa adaptar para o Brasil, porque não adianta a gente falar que funciona no Canadá, mas aqui é o Brasil. Então, a gente tem que pegar como modelo, entender como funciona e tentar aplicar na nossa realidade. Maravilha, eu preciso fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o debate.
programa de hoje fala sobre o Pacto da Saúde e o desafio de ter mais médicos para o Brasil. Participam desse debate Pablo Cocai Valente, presidente da Associação dos Médicos Residentes do Estado de São Paulo, Wagner Giliotti Júnior, coordenador dos médicos da Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde de Mauá, Alice Lang, presidente da Associação Paulista de Medicina Regional Santo André, e Lúcia Cristina Yoshida, diretora regional da Associação Brasileira de Educação Médica. Você também pode participar desse debate ligando para 0 operadora 11 4930 7356. Melhor e mais justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM em São Paulo e na Baixada Santista e também pelo canal 13 da NET. Nos cursos de medicina, há uma enorme variação de qualidade na formação dos profissionais entre as escolas públicas e privadas, dependendo da região do país, enfim. O programa Mais Médicos para o Brasil prevê também que esses estudantes, a partir de 2015, deverão cursar mais 2 anos para o treinamento prático da atenção básica e serviço de urgência e emergência do SUS. Essa é uma medida super polêmica no plano. Nesse período, apesar de ainda estarem vinculados às universidades, não pagarão mensalidades e receberão uma bolsa do governo federal. Esses 2 anos ainda poderão ser abatidos no tempo de especialização ou residência, caso a opção seja no ramo da atenção básica. Qual a avaliação de vocês? Lúcia. Essa medida, como eu já comentei, ela não foi discutida previamente, principalmente no meu caso, vou defender as universidades. Então, se vai se mexer no curso de medicina, se vai se criar um novo ciclo na graduação, se o aluno em estágio, vamos dizer, ele vai ter que ser supervisionado, por que não discutir, por que não consultar quem forma o médico atualmente, que são as universidades? Então, isso realmente implica numa grande mudança, numa grande necessidade de mais profissionais no aparelho formador, que é a universidade. E que nós não temos, né, Lúcia? Nós temos uma carência de professores de medicina. Isso é um problema muito sério. Principalmente no ciclo do internato, que já existe, que é feito quinto e sexto ano, que é feito prioritariamente no serviço público, no SUS, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, tanto de preceptores, de professores que acompanhem então a formação desse aluno, quanto até principalmente na entrada nos serviços. Os serviços têm irregularidades grandes, não só no interior, mas nas regiões mais carentes das áreas metropolitanas, como São Paulo. Então isso dificulta demais a participação do estudante nesses locais. Teria que resolver esse tipo de problema. Teria que resolver também. isso, tá? Isso é um debate constante. Agora, universidades. Como que resolve isso antes para ter, porque esse era o argumento do Wagner e também do Pablo, né? Quer dizer, talvez não dê para ter o ideal antes de fazer essa ida em direção a uma formação que também contemple a questão da saúde comunitária, digamos assim, né? Porque o Brasil tem um modelo muito centrado na especialização, né? Então um modelo mais fragmentado de formação, etc. O próprio Adib Jatene, quando ministro, e agora, e recentemente voltou a falar isso, em função das medidas, que a proposta dele era que não aumentasse 2 anos, de 6 para 8 anos, a formação básica, mas que houvesse 2 anos como pré-requisito para a residência. Já que todos os médicos, em função do modelo brasileiro, tendem a querer fazer residência, e a residência é um programa federal, você poderia colocar como pré-requisito fazer 2 anos de residência, digamos, na atenção básica em saúde. Isso seria razoável, Pablo? Acho que você citou aí três pontos fundamentais. Primeiro, é desse segundo ciclo de formação, que na prática, na verdade, ele é um serviço civil obrigatório. A gente enxerga dessa forma. A pessoa já vai ser médica, já vai ter função de médico, responsabilidade de médico, mas vai estar com seu diploma atrelado de alguma forma à universidade que a formou até que cumpra esses 2 anos. A segunda coisa que envolve isso também é a abertura de vagas de medicina. A gente, na verdade, e a BEM conhece bem esse debate, a gente já existe esse debate de educação médica, de reformulação curricular há muito tempo. E todo esse debate, tanto do serviço civil quanto da formação curricular, do que dá para fazer nos 6 anos que já existem, fazer um curso mais voltado para atenção básica, um curso com mais inserção prática,
mais ligada às UBSs, né, as Unidades Básicas de Saúde. Isso já existe e isso tudo foi ignorado na formulação do projeto. Isso é realmente uma crítica inegável que dá para se fazer a esse projeto em todos os campos. Foi um projeto que não foi dialogado, e eu não vou citar aqui só as entidades médicas, não foi dialogado com a própria população. Existia uma própria resolução da Conferência Nacional de Saúde, que eu estou citando de novo, porque é um espaço democrático, plural, estabelecido no SUS. Foi, inclusive, uma conferência de saúde que criou os preceitos do SUS. E na última conferência de saúde foi deliberado por esse serviço civil obrigatório para todas as categorias da saúde, não só para os médicos. E todo esse debate que já existia, tanto pró quanto contra, foi completamente ignorado numa medida unilateral. Isso é uma coisa que a gente pode questionar, a gente tem que questionar, na verdade. A gente tem que envolver as universidades, que são quem vão formar os médicos. E a gente tem que questionar o próprio modelo, o modelo de expansão, por exemplo, de vagas, que é o modelo que está hoje o que foi anunciado pelo ministro, que é um modelo baseado em aumento de vagas particulares, escolas particulares. Isso gera o debate do próprio financiamento. Então, uma coisa puxa a outra, né? Porque as isenções fiscais, um modelo pedagógico, a falta de controle do governo. Hoje a gente tem a realidade que muitas escolas de medicina, principalmente privadas, elas são, na verdade, mercado só. Elas são, o nível está muito ruim. Nível muito ruim. Que serve só para gerar lucro para os tubarões do ensino. Então, existe todo esse debate que não foi respeitado, mas que a gente tem a oportunidade de fazer agora. Não com a corda no pescoço, não com 120 dias de prazo da medida provisória, mas um debate que necessita ser mais estruturado, mais longo. Deixa eu aproveitar, antes, Alice, de você falar, e já aproveitando para que você ajude a responder essa pergunta de uma internauta chamada Celina Batista dos Santos, de Itaquaquecetuba, que pergunta o seguinte: um médico em região de guerra não tem estrutura nenhuma, né? Interrogação, diz ela. E ele não é necessário? Se tiver estrutura sem médico, dá para tratar o povo? Não é muito mais egoísmo dos médicos, corporativismo dos médicos, que não querem ir, não querem deixar que os estrangeiros vão? Não se trata disso. Olha, eu no meu final de residência, em 1975, eu dediquei 3 meses da minha vida no Macapá, que na época era um território federal. E lá, gente, era uma situação assim, não tinha nada. Um hospital muito bonito, construído por um italiano milionário, né? Mas não tinha profissionais. Então eu fui, me virei, eu levei uma mala de livros, de coisas e fiz muita coisa lá por aquela população carente. Então, dá para você fazer muito, mas veja bem, nós não estamos numa situação de guerra, gente. Vamos pôr o pé no chão e vamos parar com essa história de resolver a coisa com mágica. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que, o governo tem que criar mais vagas de residência em atenção básica, em clínica geral, que é o que está precisando, porque se você ofertar maior número de vagas de residência nessa que é a grande especialidade, que nós estamos precisando, isso já vai melhorar muito. Agora, essa é uma medida do programa, não é? E vamos estruturar o que tem. Agora, mas essa é uma medida do programa. As vagas que serão criadas na residência médica são prioritariamente em algumas áreas, entre elas algumas áreas, clínica geral, medicina da família, neurologia, pediatria, enfim, áreas que o diagnóstico mostra uma certa porque carência. Porque atualmente nós temos uma deficiência de vagas para residência. Isso é um absurdo. Mas eu acho que mais da metade do que se forma não tem vaga. A cada 2 que se formam tem uma vaga. Tem uma vaga. Isso é uma pauta, inclusive, do movimento de residência. Então, isso aí é uma coisa absurda. Então, vamos estruturar aquilo que tem. Agora, por que não se cria a tão solicitada carreira de carreira médica? Carreira de Estado, vamos dar um salário decente, porque daí vai quem quer para onde quiser. Se você tiver o atrativo do salário, vai. Todo mundo fala, o médico é corporativista, mas quem quer trabalhar de graça? Ninguém quer, nenhuma profissão agora, quer, gente. Alice, o programa propõe R$10 mil de remuneração e no caso de, dependendo da distância, etc., ainda auxílios moradia, etc. E R$10 mil, pelo que eu entendi, são líquidos, não são de bolsa, né? Não tem 13º, etc. Mas é uma contratação por um prazo determinado. Máximo 3 anos. E, então, essa é uma remuneração que não me parece ruim. Né? Então, do ponto de vista ela é ruim, R$10 mil?
Eu não sei, eu estou perguntando. Eu não Eu sei acho qual é Para a o média. médico, para o porque eu médico, já- é isso Eu acho que que é quer dizer. ruim, você tem que investir. As coisas, dia a dia surgem novos conhecimentos, você tem que investir em congressos, em cursos de atualização. Isso tem um custo Eu acho que, alto. mais uma vez, as entidades médicas estão vendo o problema só a partir dos médicos, sendo que o Isso. problema, na verdade, é saúde pública. Exato. Se quiser pagar mais de 10 mil reais por um contrato de 40 horas, para o médico vai sobrar qual dinheiro para investir em estrutura? Assim, o Brasil tem um Exato. orçamento limitado, tem que investir mais em saúde, mas não é só médico, não é só carreira para médico, é carreira para todos os profissionais de saúde. Foi isso que a conferência deliberou. Então, assim, Wagner, só para a gente Tem que distribuir um pouco o investir- tempo tem que aqui, investir Wagner. em educação e saúde, gente. Sabe? Isso é fundamental e não se investe nesse país em educação e saúde. Qual é o grande problema de saúde pública hoje no mundo? É a obesidade. Não tem nutricionista na rede básica, gente. Sem nutricionista, fica muito difícil você enfrentar. Que campanha que se faz de alimentação saudável na mídia? Nenhuma. Então, mas aí a gente está se desviando, quer dizer, os problemas me parece que são muitos. São Nós temos muitos, A gente muitos. poderia pensar o seguinte, né, que nem meu copo aqui, meio cheio, meio vazio. O SUS avançou um monte de coisa, a gente tem uma construção enorme Enorme de a ser coisas de feita. saúde que nós não tínhamos há algumas décadas. Mas certamente falta um outro tanto bastante grande. Vários, né? A questão hoje está com os médicos, mas outros profissionais de saúde, você falou do nutricionista, a gente poderia falar de outros, são muitas categorias Claro, são e há muitos. insuficiências e problemas para todas. Mas em relação a especificamente a questão do programa, quer dizer, o programa supõe uma remuneração de 10 mil como uma bolsa, até porque é um contrato por prazo determinado, não é uma carreira, né? Há um pedido de carreira de Estado. Agora, a carreira de Estado, nos moldes de um juiz, por exemplo, nos moldes da magistratura, pelo número, né, há muito menos juízes do que médicos. Se fosse nesses termos, talvez fosse impagável. Como fazer isso? Você falou, exatamente esse é o impasse, né? Mas eu acho que pode ser discutido, eu acho que o governo, de certa forma, não... isso é um pedido, é uma luta até que o CREMESP mesmo falou muito sobre carreira de Estado, né? E eu acho que acho que dá para discutir, mas exatamente esse é o impasse. Em relação a ofertar mais vagas de residência onde se precisa mais, eu acho que pode melhorar um pouco, mas isso não resolve, porque infelizmente, além do meu perfil, da minha escolha, do que eu acho mais legal durante a faculdade, na minha escolha da residência, o que pesa mesmo é onde que eu vou poder receber mais, onde que eu vou crescer mais, onde que eu vou poder fazer mais procedimentos. Até porque essa residência, onde ela existe, ela não é das mais procuradas, certo, Lúcia? Sim, era isso que eu ia dizer. A residência médica, em primeiro lugar, ela é um aparelho formador também. É um outro curso, é uma especialização, mas é um outro curso. Então, a residência necessita de profissionais qualificados que vão supervisionar essa formação, além de necessitar de recursos físicos, como hospitais, aparelhos, laboratórios e tudo mais. Então, nós temos aí um grande impasse, né? Para criar vagas de residência para todo mundo, que seria uma das tendências mundiais. Hoje a tendência no mundo não é aumentar a duração da graduação do curso médico, é diminuir a graduação e investir na especialização, na residência médica. Tá? Isso aí é um consenso, doutora. Assim, acho que os residentes também, da nossa parte, é pauta nossa. Assim, é um histórica, consenso isso? É um consenso. que precisa de residência Precisa para de todo mundo que residência queira para fazer. todos. Não, mas me parece que são duas coisas. Uma coisa é ter residência para todos aqueles que quiserem fazer. Essa é uma bandeira, é uma luta. Sim. A outra coisa é ser consenso que a medicina caminha e que a tendência correta seria a especialização. Não, esse já não Que é um é consenso. nessa direção que a Lúcia estava dizendo. Caminha para Especialização residência, no sentido de fazer residência, não a superespecialização. Ok. Inclusive, em vários países, na Europa toda, existe um controle de Estado sobre o tipo de residência que é ofertado. Tá? Isso depende da necessidade. A necessidade, então, avaliada por pesquisa epidemiológica, demográfica séria, dizendo o que essa população precisa. Se é uma população que tem mais crianças, é mais jovem, ela necessita de mais pediatras. Se é uma população mais idosa, Precisa de mais geriátrica. precisa de Isso mais. tanto para residência quanto para a própria graduação. Exatamente. Tem que abrir não só o tipo, as especializações, o tipo de residência determinado, medicina da família, etc., como também o local onde essa residência vai ser feita. Tentando descentralizar, tirar do eixo centro-sul,
porque assim, as próprias entidades médicas, o CFM na pesquisa da demografia médica... Conselho Federal de Medicina. Isso, Mas eu vou dar a palavra para você médico, na volta. A gente estourou o nosso tempo e a gente já volta com o último bloco do programa. Sai daí. Hoje o Melhor e Mais Justo discute as questões que envolvem o programa Mais Médicos para o Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela rádio Brasil Atual FM e também pelo canal 13 da NET. Estão presentes nesse debate aqui comigo Pablo Cocai Valente, presidente da Associação dos Médicos Residentes do Estado de São Paulo, Wagner Giliotti Júnior, coordenador dos médicos de urgência e emergência da Secretaria de Saúde de Mauá, Alice Lang, presidente da Associação Paulista de Medicina, Regional Santo André, e Lúcia Cristina Yoshida, diretora regional da Associação Brasileira de Educação Médica. A estrutura de gestão do SUS é interfederativa, o que significa que ela é realizada conjuntamente por União, Estados e municípios, em instâncias que são chamadas de CIB, CIT, né? Bipartite e tripartite. Os problemas aparecem no subfinanciamento e na infraestrutura insuficiente, como já falamos aqui. Aparecem também nos contratos, né, com fornecedores, prestadores de serviço, bem como no conhecimento, comprometimento com o SUS por parte de muitos profissionais e gestores país afora, até porque muitos secretários municipais e estaduais de saúde, como são cargos em comissão, não necessariamente são gente suficientemente formada para gerir o sistema, certo? Como ter mais controle, inclusive mais controle social, por exemplo, dos contratos, dos insumos, como melhorar a gestão de recursos que já são insuficientes na saúde. Lúcia. A gestão, ela, como tudo, né? A educação, a gestão, ela tem que ser planejada. Então, ela tem que ter uma base sólida, ela tem que ter como base uma pesquisa populacional, epidemiológica, para ver o que a população realmente necessita. E o planejamento tem que ser feito, além do curto prazo, ele tem que ser feito a longo prazo. Então, quando muda um governo, quando muda um secretário de saúde, não se pode simplesmente começar tudo do zero. E é o que acontece, história... né, Lúcia, Mas nesse sentido também, não é, Alice? A gente tem uma conquista, porque o SUS é a primeira política de Estado do Brasil, né? Não é uma política de governo. Então, entra governo, sai governo, o SUS está lá. Agora, a questão é que eu posso ir na primeirinha, na segunda, na terceira, na quarta, pode ir mais rápido, fazer direito, fazer mal feito, temos muitos problemas. Né? Agora, você falou uma coisa que eu queria trazer para a conversa, que eu acho muito importante. Você diz, outros países têm o controle sobre essa definição da política. Aqui no Brasil essas coisas estão um pouco, digamos... soltas. Um pouco soltas. E o que a Lúcia falou é verdade. A nível de município, a cada 4 anos tudo começa do zero, gente. É assim, mudam até os funcionários. Então, por isso que dá esse problema nas recepções das unidades de saúde, do serviço de emergência, de se perder prontuário, porque todo mundo sai porque tinha um comprometimento com o governo anterior e entra uma equipe nova. Então, nós não podemos continuar com esse sistema de começar do zero a cada 4 anos. Né? Nós temos que lutar por essa política de Estado, né? Que se mantenha, é o SUS, né? Que é o SUS, mas que se mantenha no município, sabe? Funcionários concursados que entram e ficam ali, sabem qual é a sua função para poder tocar esse programa de governo. Isso é extremamente importante, né? As condições de trabalho é o que segura um profissional no local, não é nem o salário. Eu só trabalhei a minha vida toda no serviço público, gente, e não foi por questões de salário. Não, exatamente. Né? Acho que na apresentação, na abertura do bloco, ele tocou nos principais problemas da saúde do Brasil, que é tanto financiamento, com a demanda histórica já, desde a EC 29, que não foi regulamentado do jeito que era para ter sido regulamentada, do mínimo de 10% das receitas brutas da União para a saúde. E na outra coisa que é a gestão. Infelizmente, o governo federal não teve a mesma coragem de enfrentar a corporação médica, não teve essa coragem para enfrentar realmente a destinação de orçamento público, os planos de saúde privado e o complexo médico-industrial como um todo. Então, hoje, em relação ao financiamento, a gente tem mais verba pública investida no setor privado,
além das isenções fiscais, para os planos de saúde e tal, do que no setor público, e na gestão a gente tem uma política cada vez mais paulatina de privatizações. Então, assim, se não tocar nesse problema, essa é a crítica que todo mundo faz ao programa, que é tentar resolver o programa Mais Médicos, né, que é tentar resolver o problema da saúde só através de médico, e não tocar em financiamento e gestão, e acabar com as privatizações que, inclusive, precarizam o trabalho, que geram as condições de trabalho inadequadas e que e que contribuem para a fixação de profissionais, isso é tão difícil. Então, se a gente não tocar nisso, a gente não vai tocar no problema realmente. Então, com isso, completa acordo. Gestão pública e financiamento público, fora privatizações. Wagner, Pablo, deixa eu aproveitar e mostrar aqui uma imagem de um internauta que acabou de nos mandar. Vocês conseguem ver ali, ó? Porque aqui é para virar para todos. Sim, eu vi essa foto. Tá, e tá aqui, ó. A população de Arenredá, no Ceará, aguardou ansiosa a passeata de médicos contra a contratação de médicos estrangeiros. Como lá não tem nenhum médico há mais de 2 anos, o povo aguardava a passeata para se consultar. Né? Acho que isso mostra bem como as entidades médicas têm se distanciado da população, tentando pautar. Na verdade, isso do governo federal, querer resolver o problema só através de médicos, é reflexo do próprio discurso que as entidades médicas construíram ao longo dos anos, que saúde é médico. Então, assim, isso a população já percebeu. Isso a população já percebeu. Não tem feito esse As entidades médicas têm que qualificar o debate de modo a se aproximar da população e não se afastar dessa forma. Essa é a opinião nossa. A gente tem que se aproximar da população, ganhar apoio para fazer as críticas que devem ser feitas ao projeto. As várias críticas que já citamos aqui. Mas dessa forma independente a gente não vai conseguir. Aproveitando isso que você está falando, Pablo, e para ouvir também o Wagner, que ainda não falou nesse bloco, eu queria usar aqui um trechinho do secretário da SAS, Secretário Nacional de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, Elvésio Miranda Magalhães Júnior, que publicou isso ontem, se eu não estou enganado. Ele diz o seguinte: formamos, entre outras coisas, a gente destacou um trechinho, formamos um número insignificante de médicos de família e comunidade. Não interviemos na cultura acadêmica que ainda hoje se vê dominada pelo enfoque especialista e fragmentado, mesmo com as iniciativas contra-hegemônicas. Somos o único país no mundo com mais de 100 milhões de usuários no sistema de saúde que tem um sistema público universal no qual a saúde é direito do cidadão e dever do Estado. Falando isso porque acho que vai na direção do que você estava dizendo e porque, de certa maneira, vocês estão apontando, a Alice falou e Pablo também, a questão de que o Estado precisa assumir essa condição. Se você deixar o Estado interfederativamente, mas se você deixar na mão dos municípios, um município pode avançar muito, mas outro pode mudar a equipe a cada 4 anos, se locupletar e etc. Não pode deixar também na mão da agência formadora, até porque você tem agências formadoras de qualidades muito diversificadas. Né? Então é preciso que alguém coordene esse movimento e quem coordena esse movimento é uma gestão central do SUS, Conselho Nacional de Saúde e Ministério da Saúde, tá certo, Wagner? Perfeito. Isso nós estamos de acordo que a gente precisa de mais políticas de Estado. Isso a gente estamos de acordo que a saúde brasileira, apesar, até por incompetência às vezes de gestão e por mentalidade de ensino nas faculdades, cada vez é um mercado que orienta para onde vai o médico, ele vai trabalhar onde, a forma que é ensinado. E falando sobre subfinanciamento, apesar do grande aumento do investimento em saúde do governo federal nesses últimos anos, tem que ser lembrado o seguinte, que ainda é pouco, mesmo tendo aumentado, e em relação ao PIB, tudo bem que vai ter os royalties do petróleo agora, enfim, só que é o seguinte, eu estava conversando com o pessoal do Ministério esses dias mesmo, e a dificuldade que os gestores municipais têm de captar recursos com projetos bem elaborados, certinho, eles ficam abismados, falam assim, Wagner, chegam propostas assim, acho que gestores não estão preparados nos municípios e estados para conseguir captar recursos de uma forma adequada com os critérios do Ministério. Então não adianta também injetar dinheiro se não souber captar. Isso é uma coisa que é importante. Qualificar isso. A gestão, qualificar a atenção, qualificar o acesso, porque também não adiantará dar, que era o que a Lúcia dizia lá no começo. Né? Quer dizer, é preciso dar acesso, mas qualificar o acesso. Agora, me parece, né? Que o que vocês estão dizendo aponta para uma coisa que não dá para a gente pensar em faz uma coisa primeiro, depois a outra. De algum modo a gente vai ter que construir, consertar esse avião com ele no voo, fazendo as coisas simultaneamente. Não tem primeiro uma coisa e depois outra, não tem como. Não é? É sempre simultâneo, mas as partes têm que ser ouvidas e não só o governo,
mas todos os atores desse processo têm que estar abertos para, vamos dizer assim, uma mudança de rota gerada pela necessidade. Então, se alguma coisa não está dando certo, tem que haver a possibilidade de se consertar, ouvindo as partes interessadas. Isso é que é a maior crítica, talvez, a esse projeto. Vamos consertar, vamos resolver o problema da saúde imediatamente. Isso já é uma falácia, tá? Porque não é possível resolver. Agora, não vamos resolver imediatamente sem ouvir quem vai ter que trabalhar nessa solução. Não, mas eu posso fazer uma parte assim, eu não vi em nenhum momento o governo dizer que vai resolver o problema da saúde com esse programa. E nem ficou implícito. Eu acho que esse é um programa que tem coisas emergenciais, como trazer médicos aumentar. Resolver um problema, que era a falta de médicos. Não vai resolver. Na verdade, a omissão é o mais E importante. mais, né? e atacar a infraestrutura, não é isso? Exatamente. Porque você tem ali 15 bilhões até 2014 para investir em infraestrutura, e por outro lado, a história de contratar mais médicos e tentar interiorizar. Então tá tentando atacar dois problemas. A má distribuição, que parece que é consenso aqui, está mais nas capitais e tal, está tentando gerar atrativos para levar para o interior, com salários, bolsas melhores, não são salários, são bolsas, etc., que é emergencial, então não é uma saída estrutural, parece que isso está claro, né? E precisa resolver estruturalmente, vai ter que continuar discutindo, e acho que aí tem que ouvir e conversar com todos. Então seria uma saída emergencial e, por outro lado, investir em infraestrutura, que é outra crítica importante, tá certo? Equipar, reformar e construir UPAs, unidades de saúde e hospitais. E manter, né, naturalmente. Na verdade, as omissões são mais importantes do que as emissões, né? O que o governo falou, ele tenta resolver algum problema, mas não toca nos problemas mais importantes da saúde hoje, que é aquilo que a gente já tinha falado aqui. É papel das entidades médicas mas, pautar Pablo, esse se ele processo. tocasse num programa emergencial, então a grita seria maior, né? Porque dizer, como você vai fazer uma reforma estrutural assim, como medida emergencial, sem uma discussão mais ampla? Seria pior, não seria? Porque mexer em condições estruturais... Porque eu diria o seguinte, quer dizer, o SUS enquanto estrutura já é uma boa direção, tá certo? É preciso pensar em como aprimora e aprofunda o SUS. Os problemas que ele ainda não conseguiu dar conta, embora a gente tenha marco para pensar a saúde pública. A gente tem que pensar, como tinha sido dito aqui, a gente tem que pensar numa política de fixação de médicos, uma política de formação de médicos voltada para as necessidades da nação, mas a gente tem que pensar também como a gente vai fazer isso. Então, o que a gente demanda, o que os residentes demandam, é que a abertura de vagas de residência seja feita com estrutura, com financiamento, a abertura de vagas de graduação também seja feita com essa garantia, porque sem garantia vai gerar só mais precarização. Exato. Então, as entidades médicas têm feito fóruns de debates de assuntos pontuais da saúde e têm levado para o governo. O governo nos ouve muito pouco. Aqui, a nível regional, nós temos tentado discutir com o governo alguns assuntos e nós somos ignorados. Mas então, tá ninguém pode dizer... qual governo? No município, no estado, na federação? A nível de município e de estado. Já vários assuntos que nós discutimos, fizemos fóruns de debates, pontualmente fomos. Então, e a coisa se perde. Porque fizemos o fórum da cardiopatia congênita, que é um outro problema que não vou trazer aqui, fomos até a nível de Secretaria de Saúde do Estado e tudo para e não anda. Então, ninguém pode dizer que as entidades médicas têm se omitido. Não, elas têm ido atrás do problema. Conselho Regional Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira esteve em visita à presidente discutindo a questão. Não, há grupos e mesas de negociação, inclusive com as entidades, conselhos e tal, eles são regulares, né? Não houve, em relação a essa matéria, não houve consenso, há divergência, certo? Há mais uma pergunta, e como a gente está chegando ao final, eu vou botar essa pergunta, ela de certa maneira diz que o nosso internauta ainda não está satisfeito com as nossas respostas. João Roca, de São Paulo, diz assim, como alguém pode ser contra mais médicos no Brasil se os que temos aqui não querem trabalhar em regiões mais remotas? O que faremos? Continuaremos sem médicos? Posso responder essa? Por favor. Sim. Na verdade é o seguinte, não podemos generalizar dessa forma. Eu acho que a questão não é falta de humanização. O que a gente precisa entender é falta de estrutura e falta de médicos. Faltam os dois. Não é questão de eu posso escolher onde eu quero trabalhar, porque está sobrando vaga para médico. E como é que isso eu posso escolher um lugar central, que me paga um pouco melhor e que me paga uma estrutura melhor? Por que eu vou até esse local? Trazendo mais médicos,
nesse lugar, talvez que ele more ou longe, se tiver uma estrutura, o médico vai. Agora, tem que lembrar, quando a gente fala em estrutura, a gente fala de que estrutura nós estamos falando também. Porque não precisamos chegar no radical, na guerra, nós estamos no Haiti, no terremoto. Mas eu acho que no Haiti foi feito medidas e salvaram milhares de pessoas. Através de a medicina preventiva, a atenção não básica. teremos nem a idealidade, nem o caos, né? Claro. Precisamos de encontrar aqui. Mas eu acho que mais médicos não vai atrapalhar a saúde. Pode não resolver, mas não vai atrapalhar. Vai ajudar de certa forma. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Infelizmente o nosso tempo é curto. Eu sei que esse é apenas um debate de dezenas, centenas, milhares que vão acontecer pelo país, já estão acontecendo e vão acontecer pelo país e aqui na TVT também nos próximos dias, meses e anos. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. O SUS é uma conquista importante, um dos mais avançados sistemas de saúde do mundo, mas é obra em construção. Vocês viram aqui, né? A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.